pecado original não é o sexo, como muitos pensam. E o pecado que se tornou a origem de todos os outros foi a falta de confiança em Deus, a vontade de ser legislador da própria vida, de decidir sobre o bem e o mal. Esta foi a origem, né? Origem de todos os outros pecados. Se a gente analisar bem, não sei se vocês lembram o que é pecado mortal, não chega a ser um pecado mortal isso. Se eu hoje desconfio de Deus, no sentido de não confio nele e quero ser legislador da minha vida, em certa medida eu não estou chegando a um pecado mortal. Porque às vezes a gente pensa que o pecado mortal só que é grave. Não. Porque os pecados pequenos, que não são mortais, os veniais, eles são a primeira porta, a primeira ponte para chegar no mortal. Que foi o que aconteceu lá, ó. A falta de confiança em Deus, que em si não era nem um pecado tão grave ainda, levou à desobediência, aí sim é o pecado grave desse momento, a soberba de achar que eu tinha que ser mais que Deus, o orgulho, e aí a gente vê um tanto de coisa que surgiu ali, né? Sim, sim. Na verdade, assim, Deus falou com o homem assim, ó, existe todo esse pomar. Você pode comer de todas as árvores, de todas as frutas dessas árvores, menos de uma. Menos de uma. E aí, o que surgiu no coração do homem? Mas espera aí, por que Deus não quer que eu coma daquela? E a serpente fez isso acontecer, e inclusive hoje em dia, isso chega até nós. Porque o demônio chega perto de nós e fala assim, não pode? Por que não pode? Não, não é bem assim não. E aí coloca em nós uma desconfiança. É ou não é assim? Não, mas espera aí, isso é coisa do passado. Hoje em dia não é assim mais. Gente, o livro do Gênesis foi escrito há alguns milhares de anos atrás. E a história é a mesma até hoje. Lá tem uma verdade que a gente pode dizer assim, mas não é verdade científica o livro do Gênesis. A serpente não apareceu. Realmente não há uma verdade científica, mas há uma verdade de amor. Nós cremos que aquilo que está escrito naquele texto do Gênesis é uma verdade. Mas espera aí, não é verdade científica? Mas não existe meia verdade? Existe? Então como é que explica isso? Eu já dei para vocês o exemplo do oftalmologista? Já dei para vocês? E da namorada ou do namorado? Quem é que namora? Cristiane namora. Ah, Ingrid, levanta a mão alta para a gente saber. Uhul! Hã? Namora? Sua namorada não tá aqui não? Seu namorado também não tá? Era bom se tivesse um casal aqui, né? Tem ninguém aí não? O esposo não tá aí não, Jerusa? Casada, a esposa não tá? Tá bom. O Álvaro tá aí? Chama o Álvaro lá para nós. E seu caso é ótimo que você vai no oftalmologista de vez em quando. Chama o Álvaro lá para nós. Gente, meu WhatsApp não vai não, gente. A internet tá devagarinho, devagarinho. Pode vir cá, Josi, ficar aqui na frente. Não, vem cá, minha filha. Você já conhece todo mundo já te conhece. Então tá fácil. Bom que você acorda, isso mesmo. Falta só o Álvaro agora. Eu vou explicar através do exemplo dos dois que Gênesis tem uma verdade que não é científica, mas que não é meia verdade. Cadê? Vem cá, Álvaro. Vem, Álvaro. Vem, Álvaro. Êêêê! Gracinha de vocês dois, vem cá. Vocês vão no oftalmologista de vez em quando, não vão? Quando o Álvaro vai no oftalmologista, quando a Josi vai no oftalmologista, o que ele vê no olho de vocês? Ele vai lá e analisa o olho. O que ele vê? Não sabe? O que ele vê, Álvaro?
deve ver retina, córnea, alguma coisa lá dentro. Isso, ele vê córnea, retina, ele vê, por exemplo, ele consegue medir até a pressão arterial dentro do olho de vocês, não é isso? Beleza, então ele vê a verdade de quê do olho de vocês? No nosso caso é que nosso olho está doente, né? Precisando de um óculos, né? Essa é uma verdade científica, certo? Há quanto tempo vocês namoram? 1 ano. 1 ano. Você já consegue ver, através do olhar do Álvaro, alguma coisa? Sim. O que, por exemplo? Quando ele tá triste, ou quando ele tá bravo. E o oftalmologista vê isso? Não. O oftalmologista vê a verdade científica, certo? Qual que é a verdade que você vê? Emocional. Do amor. Só as pessoas que amam que conseguem ver a verdade no olho do outro. É ou não é? Agora, a sua verdade é meia verdade? Não. Porque quando ele está triste, ele está triste. Não é meia verdade. Não é porque o oftalmologista não vê que não é verdade. E não é porque você não consegue ver, além da tristeza no olhar do Álvaro, e não consegue ver retina, não consegue ver nada disso, que você está vendo algo que não é verdade por inteiro. É ou não é? Sim. É isso. O livro do Gênesis é isso. Tem uma verdade de amor. Uma salva de palmas para os dois, gente. 1 ano juntos. Ê! Esse exemplo é um excelente exemplo para a gente entender que não é porque não tem uma verdade científica que não é verdade. Porque nem todos os mistérios a ciência consegue. Abriu? Ei, gente, que beleza. Obrigado. Mandar no seu, Túlio? Eles vão ler nossas conversas, Túlio. Ai, ai, ai. Já tampou, graças a Deus. Tô brincando. Quase, hein, gente? Corre! Uhul! Fechou! Chegou, Túlio? Tomara, né? Que eu fechei tão rápido. Deixa eu ver se foi. Foi não? Hã? Desespero, hein? Tô brincando. Tem que começar tudo de novo. Hã? Cadê o pendrive? Eu ponho, mas eu não tenho. Hã? Tem aí? Pode aí para nós. A internet está muito ruim. Foi rápido. Não vai dar certo agora. Foi, pronto. Como consequência do pecado original, a nossa humanidade perdeu a indignidade de sua relação corpo-alma. Foi deteriorada. Sua sensibilidade, afetividade e espiritualidade, seu grau de sensibilidade aos dons do Espírito Santo foram profundamente degradados. É isso. O pecado nos limitou em muitas coisas. Nós não conseguimos, às vezes, realizar certas coisas. Nós não conseguimos, às vezes, sentir, entender, ter clareza de muitas coisas, principalmente sobre Deus, porque o pecado original está presente em nós. Porque o pecado vem em nós. Ou seja, a nossa sensibilidade, a nossa afetividade, a nossa espiritualidade, o nosso corpo e a nossa alma não conseguem, às vezes, estar em sintonia em algumas coisas por causa do pecado. O pecado, gente, ele nos separou da comunhão plena com Deus. Deus é a verdade. Ele trouxe a mentira para o nosso coração. E não é algo assim,
isso é muito teórico. Não, não, é algo concreto. Algo concreto. O pecado não combina com Deus. Pecado e Deus não se misturam, não se aproximam. Não é porque Deus é tão puro que ele não gosta de quem chega perto dele com pecado. Não. É porque não tem jeito da mentira misturar-se com a verdade. Tem? Tem jeito? É algo assim. Não existe, não, eu contei a verdade, mas no meio tinha uma mentirinha. Ou seja, aquilo foi verdade? Não, aquilo foi mentira. Então, não tem jeito. A mentira, aqui a gente entende como pecado. E Deus a verdade. As duas coisas não compactuam. Mesmo num mundo banhado pelo relativismo, banhado por ideias que às vezes falam que isso é radical demais, se nós analisarmos bem a nossa consciência e a sociedade como está em relação à sua vida com Deus, nós vamos entender que não tem jeito de reconstruirmos a nossa vida com Deus, com uma intimidade plena com Deus, numa sensibilidade, numa afetividade equilibrada em Deus, se não rompermos totalmente com o pecado. E mesmo se rompermos totalmente, ainda neste mundo, por causa do pecado original, será em partes, não face a face. O homem com Deus, antes do pecado, ele caminhava face a face com Deus. Eles caminhavam juntos, eles viviam juntos. Com o pecado há uma ruptura, um afastamento. E lá naquela carta aos Coríntios que fala do amor, né? 1 Coríntios 13, no final fala: hoje vemos em partes, como em espelhos, né? Não é claro. Um dia veremos face a face. E nós vemos em partes, como espelho, por causa do pecado. Né? O pecado originou, nos deixou marcados com uma palavrinha chamada concupiscência. O que é a concupiscência? É a inclinação para o mal. Inclinação. Nós somos inclinados para o pecado. É mais fácil pecar ou praticar o bem? Interessante que mesmo não tendo sido criado para o pecado, nós não fomos criados para o pecado. Deus, quando nos criou, não nos criou para o pecado, mas Ele nos deu liberdade. E ao pecar, o homem assume a liberdade de querer o pecado. E ele tem essa inclinação. Quando falam conosco assim, olha, isso aqui é errado, não faz, não pode. Gente, parece uma coisa falar assim, aqui, é isso que você tem que ter vontade de fazer. Não é que a gente faz, não. Mas quando a gente sabe que aquilo é errado, parece que é o que dá mais vontade de fazer. É ou não é? É a concupiscência. E ela mora em nós. Aí, como vencê-la? Né? Como vencê-la? Aí a palavra concupiscência se explica nas palavras de São Paulo, que poderiam ser as de cada um de nós. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Quantas vezes a gente peca e parece fácil, mas para que eu fiz isso? Eu sabia que eu não devia, eu sabia que não era o certo, mas eu fiz. Ou seja, no fundo, eu nem queria fazer, mas eu me deixei levar, né, pela concupiscência. O efeito da concupiscência, Mateus 5, 27 a 28. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou em seu coração. Olha o que João Paulo II fala disso. O homem a quem Jesus se refere aqui é precisamente o homem histórico. Este homem é, em certo sentido, cada homem e mulher, cada um de nós. O nosso coração, né? O nosso coração, ele é o lugar onde habita a concupiscência. É o lugar onde habita Deus, mas onde habita também a concupiscência. Ou seja, há duas habitações dentro da nossa alma. A habitação do homem histórico, que dentro dele se tende ao pecado, e também a habitação da graça santificante, que é a graça de Deus, que tende a nos levar à santidade. Sempre lutando
para me destruir, né? O coração humano é o lugar da batalha, não o corpo. Tem gente que fala assim, para me vencer as concupiscências eu tenho que destruir o meu corpo. Não, eu tenho que tentar transformar o meu coração. Lá é o lugar da batalha. Jesus não condena o corpo, mas faz um apelo ao coração. A batalha é contra o nosso desejo desordenado, né? Como é que é? Falei muito rápido. A batalha não é no corpo, não é fora de nós. Ela é lá no interior nosso. Existem duas coisas que moram em nós. A inclinação ao pecado, que é a concupiscência, e a graça, que é Deus, que nos leva a sermos virtuosos. Ou seja, é como se tivesse dentro de nós a virtude. Vê se eu acho. Como se existe dentro de nós duas coisas, né, que estão no nosso coração. Não está não, porque não está escrito, né? Vou fazer vermelho para ser bem romântico esse coração. Aqui está o nosso coração. Ih, mas está bom apagado. Dentro dele está Deus, que podemos chamar de virtude, que é a prática do bem, a prática da santidade, e está a concupiscência que nos leva ao pecado, né? Tem duas coisas. E um luta com o outro, certo? Uma luta constante. É a batalha. Por isso Jesus faz um apelo para eu mudar o meu coração. Só que como que eu vou vencer essa batalha? Como, meus irmãos? Estão lá dentro os dois. Oração. Vamos lá. Oração. Ô, gente, esse trem, nada funciona, não, Jesus amado? Eu quero. Oração. Que mais? Que mais? Alguém falou, é verdade, né? Que mais? Que mais que me faz vencer? Tá aqui, né? Que mais? E o que me faz perder? Ou melhor, aqui faz Deus vencer, certo? E o que é que vai fazer a concupiscência vencer? Tá, mas aí já é perdido, minha filha. Porque, na verdade, gente, a batalha ela é o seguinte: praticar o bem ou praticar o mal. Cada vez que eu pratico o mal, eu já perdi. Cada vez que eu pratico o bem, eu já ganhei. Mas o que me leva à prática do bem? A oração, a verdade. E o que me leva à prática do mal? Afastar-se de Deus. Mas o que me afasta de Deus? Não, o pecado já é perdeu, gente. O pecado já perdeu, é verdade. O que me leva a pecar? A mentira. O que mais? Aqui é o meu coração, certo? Quê? Tá ruim. O meu coração, ele é alimentado. Tá tudo ruim. Ele é alimentado, certo? Podia pedir alguém para buscar para nós lá, ô Max? Buscar uns 2 pincel lá. Buscar 3, um azul, um branco, um preto e um vermelho. Lá na nova papelaria. Branco não dá não. Quais são os alimentos que eu ponho no meu coração? Oração é um alimento. Certo? Qual mais alimentos? A graça é a graça, Deus é que dá. Mas na minha vida, no meu cotidiano, por exemplo, o que eu escuto, o que eu vejo, o que eu falo já é o que sai, né? Estou falando que entra, né? O que eu escuto, o que eu vejo, o que eu leio, né? Ele pode alimentar um ou outro, certo? Os ambientes que eu estou, as pessoas que eu convivo, certo? Agora deu para vocês entenderem. O que alimenta o que dentro de nós? Tem hora que a gente acha que tem certas coisas que não são nocivas em nada. Minha rede social não é nem um pouco nociva, depende. Porque ela está alimentando o meu interior. Ela está alimentando ou Deus e a verdade, ou a concupiscência e o pecado.
Talvez ela em si não é pecado, mas o que ela alimenta dentro de mim. Estão entendendo? E aí esse alimento faz com que um ou outro cresça. E não tem alimento que é para os dois. Não o que sai, que faz, que impura o homem, mas aquilo que entra dentro do homem. É fato. E a batalha é lá no coração, gente. A batalha é contra um desejo desordenado. Desejo é algo interior. Nós já temos desejos desordenados, só que nós também temos a graça. Agora, se eu gasto mais tempo alimentando o desejo desordenado, eu não vou dar conta de sobressair a graça dentro de mim. O apelo de Jesus para o nosso coração é dizer assim: e aí? E aí? O que você quer que o seu coração seja? E ele vai ser aquilo que você colocar dentro dele. Que você colocar. Nós estamos num tempo, talvez diferente de outros tempos, né? Eu não gosto de falar assim, por quê? Porque a gente sempre acha que hoje está pior do que o passado. Não, sempre teve lutas. Sempre foi difícil. Mas hoje, como a gente é muito atacado por informações, e eu falo informações, não são só leituras, mas informações visuais, informações de ouvir, né? Porque você pensa assim, ó, há 50 anos atrás, você não tinha tanta informação visual e nem auditiva. Concordam comigo? Você não tinha, por exemplo, você não tinha um Instagram que você vê foto de quem você quiser, né? Quem você quiser não, de muitos milhares e milhões de pessoas e de coisas que estão ali presentes e você está com aquilo na sua mão. Você não tinha isso. Então, também a degradação, principalmente da afetividade, da sexualidade, está muito ligada a isso. A quantidade de informações que a gente põe dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, e informações sempre tendenciosas a desordenar desejos. Aperta depois, claro, você já aperta muito, deve, né? A lupinha do seu Instagram. O que te oferece? É só desordem de desejo, materialismo, ostentações, pessoas, pornografia. Pornografia não é, a gente acha que pornografia é alguém nu. Não. Às vezes a pessoa não está em si nua. Ela ainda está com algumas peças. Poucas, mas está. Mas ela está com posições, insinuações, olhares pornográficos. E a gente acessa isso toda hora. E aí depois a gente quer vencer. Não tem jeito. Porque é uma batalha. Quem vence a batalha? Quem está mais forte. E é dentro do seu coração essa batalha. Agora, quem fortalece cada um dos dois exércitos que está aí dentro é você. Quem dá munição para esses exércitos vencerem é você. Quem você der mais munição é quem vai vencer. Cabe a você pensar. Eu sei que é loucura, é difícil parar, mas só que nós precisamos entender que aquele que eu alimentar vai ganhar. Então, se eu não quero, às vezes, cair num pecado, se eu não quero, às vezes, me afastar de Deus, se eu quero que o meu coração viva essa batalha e vença na graça, eu preciso romper, não com o pecado, porque o pecado já é a perda da graça, mas com aquilo que alimenta o pecado dentro de mim. E o que alimenta o pecado dentro de mim é aquilo que eu jogo para dentro do meu coração. Pelos meus olhos, pelos meus ouvidos, pelos meus sentidos, né? Por quê? Porque a porta da alma está aí, nos seus sentidos. São as portas que a alma tem. Deu para entender? Ficou claro? Então agora, né, de hoje em diante, faz uma análise nas suas redes sociais, nas músicas que você escuta, seu Spotify. Tudo isso hoje é uma maravilha que a gente tem. Mas ao mesmo tempo é uma quantidade de coisas que não presta. Tem coisa boa e coisa que não presta. E olha, quanto tempo você perde com cada coisa no seu dia? Quanto tempo você perde diariamente? Diariamente, quanto tempo você perde
com coisas que alimentam a concupiscência e com coisas que alimentam a graça de Deus. Porque o que alimenta a concupiscência nem sempre já é uma coisa má. Ele só tendencia-nos ao mal, né? Consequências para o homem e a mulher. Da solidão original para a vontade de dominar o outro, né? O machismo contra o feminismo, né? Cristo faz com que a avaliação moral do desejo dependa, acima de tudo, da dignidade pessoal do homem e da mulher. Isso é importante, seja quando se trata de pessoas não casadas, seja, e talvez mais ainda, quando são cônjuges, mulher e marido. Deus, quando cria o homem e a mulher, Ele cria para uma complementariedade, para sermos companheiros, com diferenças, com visões diferentes de tudo, para que um possa estar ao lado do outro. Com o pecado, um começa a querer dominar o outro. Dominar o outro. E essa dominação surge uma disputa. Machismo e feminismo. Há uma disputa hoje. Às vezes de forma inconsciente, em outros casos mais graves de forma consciente, mas há uma luta entre homem e mulher. E um desejo de domínio. De eu deixei de ser alguém que vai me doar para o outro, para alguém que quer possuir o outro. É assim ou não é nos nossos desejos? A gente não tem desejo. Eu quero encontrar uma esposa para eu me doar a ela. Não, eu quero encontrar uma esposa para ser minha. Para me fazer feliz, para eu ser dono dela. Né? Que ela é a minha mulher. Não, que ela é... Claro, né? Talvez falar isso não está de tudo errado. Mas o sentimento não pode ser de possuir, mas de me doar. Eu quero encontrar uma pessoa para eu me entregar a ela. Mas o pecado fez com que eu quero encontrar uma pessoa que se entregue a mim. Essa é a diferença. E esse é o problema das relações hoje. Da comunhão original para a desunião dos corações. A comunhão na pureza de coração é substituída pela concupiscência. O coração tornou-se um campo de batalha entre o amor e a concupiscência. De corações que se uniam para corações que às vezes se desejam de forma desordenada, para corações que às vezes têm sentimentos e desejos de usar o outro, de fazer do outro um objeto, um mero objeto. É assim que a gente caminha. Pode passar? Vocês estão copiando? Está copiando? Eu posso até mandar o slide para vocês, mas eu acho que copiar é bom que grava, né? A melhor forma de pensar é a escrita. Então é bom que grava. Posso mandar depois. Não tem problema, Fernando, eu mando depois. Tá bom? Vou passar, hein? Da nudez original para a vergonha do corpo. O corpo antes era um sinal esponsal e se torna fonte de medo ao ser alvo da cobiça. O sentimento de autoproteção da cobiça alheia é a vergonha. A vergonha cuja causa se encontra na própria humanidade é ao mesmo tempo imanente e relativa. Manifesta na dimensão de interioridade humana e ao mesmo tempo se refere ao outro. Ou seja, antes nós não tínhamos vergonha de nada que nós somos. E hoje nós temos dificuldade de sermos verdadeiros. É ou não é? A insegurança de imaginar o que o outro vai pensar de mim. Como o outro vai me ver? Se eu tivesse livre do pecado e a certeza que o outro também está livre do pecado, eu não teria medo de me expor. Não teria medo de dizer quem eu sou. Mas hoje nós temos medo. A gente demora. Claro, e não está de tudo errado, não. Mas tem gente que a gente olha e fala assim, o que será que essa pessoa é? O que será que ele é? O que será que ele pensa? E nós estamos num tempo tão relativista disso que todo mundo quer ser politicamente correto. E o politicamente correto é o falso. Viu falar na pessoa falsa? É o politicamente correto. E a falsidade hoje é uma das maiores características do ser humano. Somos falsos porque temos interesses. E se eu mostrar minha opinião, eu posso perder os meus interesses. Ou seja, de uma nudez, que aqui não é nudez de estar sem corpo, mas de uma transparência, passamos para uma vida de interesses e de falsidade. Né? Isso foi o pecado que fez em nós também.
Bom, a batalha masculina, que tem uma foto um pouco estranha, né? Que esse cara está querendo pôr a mão onde não pode. A batalha masculina, a tentação masculina, na batalha do coração dele, é o desejo de ver e o desejo de tocar. A pornografia. Né? O homem, ele tem essa inclinação, esse desejo de ver. Ele é atraído pela visão, pelo toque. Isso excita o homem, isso faz do homem. O homem, ele tem uma vontade grande, por exemplo, de tocar nos órgãos genitais da mulher. O namorado, lá na hora de namorar, mesmo ainda não podendo, ele tem esse desejo de colocar a mão. A mulher também tem? Bem menos. A mulher é atraída por aquilo que vê? Bem menos. Bem menos que o homem. E aí a gente vê a batalha hoje dos homens. Por exemplo, quando eles vão para o Instagram, é a coisa mais interessante, vocês vão ver essa grande diferença. O homem, quando vai pecar no Instagram, ele vai procurar os perfis para ver as mulheres todas sensuais. E ele quer ver todas. Da vizinha a que mora nos Estados Unidos. Ele quer entrar em todas e ver todas belas, com pouca roupa, insinuando, dançando. Né? Essa é a batalha do homem. E a da mulher é a batalha de ser vista. Né? E o que atrai a mulher? Aquilo que fala, ou seja, o que ela ouve, e o cheiro. Uma mulher, gente, ela é facilmente conquistada pelas palavras. Facilmente enrolada pelas palavras. É tão interessante isso, porque o homem, às vezes ele fica encantado com uma menina e ele nem percebe que ela fala. Não sei se vocês já viram isso. Você está conversando com um rapaz, ele... Hã? Você falou, não, tem meia hora que eu estou falando, você não está sabendo o que eu estou falando. Porque ele está encantado com os seus olhos, com sua boca, com o seu rosto, que ele não sabe o que você está dizendo. E às vezes o homem é feio, mas quando ele tem uma boa lábia, aí, meu filho, a mulher cai. Porque essa é a tentação dela. Só que além de falar, né, no ouvidinho, que conquista a mulher e é a tentação dela, e também o cheiro, a mulher gosta de ser vista. Por que uma mulher se arruma e fica toda arrumadinha? Por quem? Por outras mulheres. Mulher, sabe como é que ela peca no Instagram? Tendo inveja das outras. Nossa, deixa eu ver aqui como é que tá. Olha que ridícula. Sei que tá ridícula. Não, mas você viu fulana? Muito mais por quê? Porque ela quer ser vista. Gente, a mulher, ela se preocupa demais como as pessoas a veem. E os homens se preocupam demais como eles vão ver. Não é como veem ele, não, é como ele vai ver. De fato é isso. Essa é a batalha da mulher, né? De às vezes colocar uma roupa curta, é a coisa mais impressionante. As mulheres querem usar uma roupa curtíssima, sensual, decotes, colocar o seio de fora, a bunda quase de fora, e querem ser respeitadas. Mas elas querem mostrar. Ah, mas é um direito dela. Claro, não estou negando esse direito. Mas aquilo que ela provoca, ela também não pode correr daquilo que foi provocado. Claro, não estou falando de estupro, estou falando disso não. Mas estou falando assim, a mulher vai para uma festa. Ela vai com uma roupa quase que de prostituta. E lá ela quer ser tratada como uma princesa. Não dá. Ela está mostrando quem ela é. E às vezes ela se deixa tanto levar pela tentação de ser vista que ela nem percebe. Que ela está se mostrando tanto ao ponto de se mostrar como um mero objeto, porque ela se expôs tanto àquilo que é tão belo na mulher, que é o corpo dela, que traz o mistério, né? Que o corpo, tanto do homem e da mulher, é algo sagrado, e o feminino ainda mais, porque ele traz o mistério da maternidade, porque toda a anatomia do corpo feminino, ela não foi feita para o homem olhar e falar, meu Deus, que violão. Não. Que peito lindo, não. Isso até atrai o homem muito. Mas aquilo ali é tudo para a maternidade. O seio da mulher não é para o homem ver e falar, meu Deus, que vontade desse seio. Desculpe o termo. Não.
é para ela amamentar. Sabia? A função primordial do seio feminino é para a amamentação. Não é para ser um decote e provocar o homem. Não. Isso é fruto do pecado, da cobiça. Da cobiça do homem que cobiça o corpo da mulher e da cobiça da mulher que quer expor o seu corpo. É isso. Toda a natureza feminina, ela tem como finalidade última a maternidade. Nós falamos isso no primeiro módulo. Então, à medida que a mulher expõe aquilo de uma forma, e a tentação dela é essa, de às vezes puxar um pouquinho mais, só para aparecer a pontinha assim, né? As primeiras curvinhas do seio. Não, claro, aqui, graças a Deus, todos vocês já superaram isso, mas você sabe muito bem do que eu estou dizendo, que talvez vocês já viveram, e tem muitas pessoas que vocês veem que vivem isso. Ela está expondo algo que é sagrado, ou seja, ali está a batalha. Ah, mas eu quero só para ficar bonito. E fica bonito? Às vezes sim, às vezes não, né? Depende, que tem gente que fica ridículo, mas a pessoa acha que está bonito, o que é que tem, né? Cada um acha o que quiser. Mas ela está fazendo com que aquele coração dela comece a ter desejos desordenados e a semear desejos desordenados. Essa é a verdade. Né? A vitória. Por que lutar? Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Por que lutar? Né? Bom, muito obrigado. Compraram lá? É muito pequenininha, gente. Aqui, essa aqui não pode, não. Essa aqui não é de quadro branco, não. Infelizmente, se eu passar ali, vai manchar. Não, passou, deu? Vou ver. A ponta é grossa, olha que grossura. Tá bom, pode deixar aí. Obrigado. Tá, vamos lá. Por que lutar, gente? Por que lutar? Porque Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para sermos puros. E quando a gente fala de pureza, a pureza tem que ser algo do interior, do coração. Felizes os puros de coração. Foi para isso que Deus nos criou. E é por isso que temos que lutar. E com quem? Com Deus. Sem mim nada podeis fazer. Você quer tirar a foto? Pode. Nós vamos vencer essa batalha sem Deus? Não. De forma alguma. Por que é tão difícil? Por que é tão difícil? É fácil? Não. Mas tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É possível vencer? É possível vencer. Não é fácil. Até porque nós estamos vivendo essa degradação do ser humano que vai fazendo com que aquilo que é a concupiscência, aquilo que é o pecado, aquilo que é o exército que quer vencer a virtude dentro do nosso coração, ele tem crescido muito. Né? Como eu disse aí, de tantas informações que a gente tem. Mas a vitória é de Deus. E como vencer? Em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas como vencer? Aí agora eu quero fazer com vocês uma pequena análise. Vou pegar o azul aqui para homenagear o Cruzeiro, que, tadinho, ele está tão mal vivido. Tão mal vivido, né? Os atleticanos tiveram uma alegria, o Cruzeiro para a Série B. Mas o Cruzeiro não para de dar alegria para os atleticanos. É a coisa mais impressionante. Perigoso, dá mais alegria esse ano. Quando cair para a Série C, pensa, aí vai ser alegria de verdade. Né? Mas vamos lá. Como vencer, meus irmãos? Bom, aqui eu falei daquilo que alimenta, né? Eu preciso entender que a minha rotina, e a minha rotina mesmo, o meu dia a dia, aquilo quando eu acordo, quando eu vou comer, quando eu vou me relacionar com pessoas, quando eu vou trabalhar, quando eu vou estudar, nesta rotina, o tempo todo, eu estou alimentando o meu coração. O tempo todo. Certo? E aí, essa é a análise que eu quero que você faça dessa primeira formação. Dentro das 24 horas do seu dia,
quais são os alimentos que seu coração tem, em qual proporção, em qual quantidade de tempo. Um exemplo, quanto tempo você fica em rede social? E desse tempo, o que você fica fazendo lá? Quantos livros de conteúdo bom que você lê? Não é por dia não, porque não dá para ler por dia, mas quanto tempo você se dedica a isso? Quando você entra na internet, por exemplo, no YouTube, né? Os vídeos que você assiste, estou falando de coisas concretas. Quantos são? E que tipo de conteúdo são? Não, eu vejo vídeo de culinária, eu vejo vídeo disso, daquilo, beleza. São coisas que não alimentam nenhum nem outro. Pode ser que sim. Mas só que você precisa lembrar que o tempo todo você precisa alimentar Deus. Não que você não vá se alienar e ficar só vendo coisas do Padre Paulo Ricardo, não é isso. Mas se coisas tipo essa não estiverem presentes para alimentar o seu coração, não vai dar. Porque, gente, aqui, ó, é o alimento. O fruto é o pecado ou a virtude. Aqui não tem luta mais não, aqui já perdeu a luta. Quando você peca, você já perdeu. Ah, mas eu não tenho pecado tanto, eu tenho sido bem, posso continuar lá no Instagram, vendo lá aquelas pessoas que eu fico vendo, aquelas coisas, aqueles vídeos que eu gosto de ver, dando notícia da vida de pessoas que eu gosto de dar notícias, né? Posso continuar. Tá, mas não se esqueça que tudo isso vai preenchendo seu interior. Uma hora vem para fora. E eu estou falando isso aqui que pode ser uma loucura, porque no mundo de hoje, pensarmos em rede social e achar que a gente tem que diminuir isso parece que é uma loucura. Porque, por exemplo, no YouTube, nos vídeos, as crianças hoje têm acesso pequenininha já. É ou não é? E às vezes tentar mudar isso, nossa. Mas eu vou dizer para vocês, a cada dia que passa nós estamos nos afastando mais do projeto original de Deus. Porque nós estamos alimentando o nosso interior daquilo que nos afasta de Deus. E o projeto original de Deus é uma perfeita união entre o homem e Deus. E cada dia que passa parece mais loucura falar que nós precisamos romper com o mundo, porque cada dia que passa o nosso interior está mais preso no mundo. Está mais ligado ao mundo. Achando mais normal certas coisas. É assim que tem caminhado a sociedade. Pode falar. Isso. Justamente. Por exemplo, eu posso ouvir uma música secular? Posso. Mas quanto de música secular eu escuto? E quanto de músicas cristãs eu escuto? A proporção vai dizer o que eu quero que cresça dentro de mim. É isso. A proporção. Não que eu tenha que me alienar. Não é isso. Ah, eu gosto de ver uma série. Ah, eu gosto de ver alguma coisa na Netflix. Beleza. Mas qual que é a proporção disso na sua vida? Esta proporção, meus irmãos, é que vai alimentar o seu coração. Não pense você que a luta ela vai ser vencida na hora da guerra lá, de fazer ou não fazer algo que eu não devo. Não, ali já está quase que decretado o que vai acontecer. A luta é anterior àquilo. Isso. E aquilo vai minando dentro de nós, né? Nós vamos falar um pouco de engenharia social daqui a pouco, e a gente vai ver que muitas coisas vão entrando com uma certa beleza dentro de nós, que faz a gente se encantar com aquilo e começar a achar normal certas coisas. E vão desconstruindo valores dentro do nosso coração. E aí não tem jeito mais, né? Cristo nos chama a viver seu amor. Caríssimos, amemos-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus.
E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisso consiste o amor. Não em termos nós amado a Deus, mas em termos ele amado e enviado seu Filho para expiar os nossos pecados. O amor e a verdade andam juntos. Não tem como separar. Quando a gente fala que a batalha é pela verdade, a batalha também é pelo amor. E o amor tem um nome. O amor é Jesus. Toda essa batalha vai nos tirar de Jesus. Nos tirando dele, nos tira do amor. Não sei se vocês se lembram, mas no primeiro módulo a gente falou que ninguém consegue amar no pecado. Porque o amor é graça. O amor é dom infuso. A caridade é um dom infuso, é uma virtude infusa no ser humano. Não dá para amar fora dessa verdade, fora de Deus. Mas a nossa esperança é essa palavra que fala desse Deus. Porque quando a gente fala desse homem histórico, de todas essas situações de pecado, de batalha, tudo isso, toda essa batalha está vencida. Jesus a venceu na cruz. Aqui há a vitória contra o pecado. Agora, pela liberdade eu preciso escolher a vitória. Eu preciso aderir à salvação. Todo aquele que crê em mim será salvo. E o crer no Senhor é uma mudança de vida, é uma adesão a um projeto de salvação de Jesus Cristo. É isso que Deus quer. Quando a gente fala de tudo isso, dessa vitória toda, é para aderirmos a esse Deus que nos amou, que nos resgatou. Porque com o pecado surge uma muralha, né? Deus e homem estavam juntos, caminhando juntos. O pecado faz uma separação, é como se surgisse um muro entre o homem e Deus. A salvação, antes de Jesus Cristo vir, se encarnar e viver a sua vida como um homem, como um Deus encarnado, morrer na cruz, a salvação nós tínhamos perdido ela. Nós não entraríamos no céu. É como eu disse, verdade e mentira não combinam. O pecado é a mentira. O pecado nos roubou o céu. Com a encarnação de Jesus, ele, além de nos dar a vitória para a gente vencer todas as batalhas do nosso coração contra o mal, contra o pecado, ele nos devolveu a salvação. Amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Esse projeto de salvação de Deus, de amor de Deus por nós, ele é algo maravilhoso. Esse projeto que a gente falava, né? De um Deus que se entrega a nós de forma livre, total, fiel e fecunda, para nos amar, para nos resgatar do pecado. Esse projeto de amor que é a proposta de Deus para nós. Esse romper com todos os concupiscências, mentiras e pecados, esse romper não é um romper só por romper. É o romper para assumir um projeto de remissão, de salvação de Deus. Eu vou romper porque eu quero estar com Jesus. Eu vou romper porque eu aceito Jesus na minha vida. Eu vou romper porque Jesus é o Senhor da minha vida. Eu vou romper porque eu quero me entregar a Ele. É por isso. A cruz, o ponto ápice da entrega de Cristo por nós. Ela tem que ser a nossa meta, o nosso alvo. Não da gente morrer nela em si, mas de se entregar a esse Cristo que se entregou por nós primeiro. Quando a gente fala dessa muralha, né? No Evangelho de São Mateus, quando narra a morte de Jesus, ele diz que o véu do templo se rasgou. Na hora que Cristo morre, o véu do templo se rasga. Não sei se vocês já viram isso no Evangelho. Essa narrativa do evangelista Mateus é dizendo justamente desta barreira, que ela se rasga. É como que aquele véu que nos separava de Deus, da salvação, fosse rasgado. No momento que Cristo
chega ao ápice da sua entrega na cruz. Ao ápice da entrega na cruz. A entrega de Jesus não foi só na cruz, né? Ele teve se feito homem, vivido como homem. Todo esse acontecimento, todo ele, é a entrega de Cristo para nos salvar. A salvação não é só a cruz. A salvação é toda uma história de um Deus que renuncia a si mesmo, se faz homem, vive o sofrimento humano, vive a dor humana, vive, né, as consequências, não o pecado, mas as consequências do pecado humano, que é a dor, que é o sofrimento, tudo isso é consequência do pecado. Vive tudo isso para nos salvar. Esse é o amor de Deus. E isso faz com que o céu seja devolvido a nós. A gente reza no credo, por exemplo, né? Desceu à mansão dos mortos. Não é isso que a gente reza? O que ele estava fazendo naquele momento? Jesus morreu, foi crucificado, morto, sepultado. Depois de sepultado, ele desceu à mansão dos mortos. O que ele foi fazer? Buscar todos os justos que tinham morrido antes dele. Porque nenhum tinha entrado no céu ainda. Nenhum. Não era nem inferno nem purgatório. Era um lugar de espera. É como se eles estivessem num repouso de espera. Entendeu? A gente é difícil entender isso porque nós estamos num mundo temporal. Deus é um mundo atemporal. E quando a gente morrer, nós entramos num mundo atemporal, que não tem ontem, nem amanhã e nem hoje. Entendeu? Aí é fácil entender quando você imaginar que essas pessoas estavam fora do tempo. Então, por exemplo, ficaram lá quanto tempo? Elas não estavam no tempo. Talvez no imediato momento da morte, talvez, é uma hipótese que eu levanto. No exato momento da morte, a salvação já chegou a eles. No sentido, por quê? Porque é fora do tempo. Quem está salvo, Deus já sabe, né? Mas esse lugar, mansão dos mortos, é um lugar, né? É um lugar onde todos os justos esperavam a salvação. Davi, Abraão, Isaac, os pais da fé, né? Os grandes homens, Moisés, todos não entraram no céu antes de Cristo. Nós só vamos entrar possivelmente, né? Vamos entrar possivelmente de forma imediata, porque Cristo veio. Então, esse romper, gente, é uma adesão. Eu vou aderir ao amor. Qual amor? O amor que morreu por mim. O amor que deu a vida por mim. E olha, não pense você que a sua batalha vai ser grande. Não. Cristo teve uma batalha grande. E ele já venceu a batalha. Nós precisamos só aderir a ela. Claro, nós vamos ter as nossas lutas, nós vamos ter os nossos sofrimentos, mas eu preciso tomar uma decisão. E a minha decisão não é na hora de pecar ou não pecar. A minha decisão é na hora de fortalecer dentro do meu coração o que eu quero. Essa é a minha decisão. Quando a gente rompe, por exemplo, com... Aqui a maioria das meninas se vestem de forma modesta, né? Claro, é só olhar para vocês e dizer isso. Não foi fácil romper, foi? Mudar? Não. Mas essa mudança mostra o quê? Eu estou aderindo a um projeto de Deus na minha vida. Estão me entendendo? Então, hoje, Deus chama a mim e a você, mais uma vez, como tantas outras já chamou, mas hoje Ele chama a gente de novo, a aderirmos ao projeto dEle, a acolhermos esse amor, né? Que foi por nós, a acolhermos todo o sofrimento de Jesus como um grande amor por nós, e romper com o pecado, com a concupiscência, e vencer tudo isso, nada mais é do que aderir à salvação de Jesus, né? Aderir ao que Jesus tem para nós, aderir ao que Ele quer para nós, né? Que é a nossa salvação, é o que Ele quer, é o que Ele quer. Não pensem em vocês que vocês vão estar sozinhos, não. Primeiro que Deus nos deu irmãos, que já é graça. É graça. Eu caminho com Deus há 20
25 anos, mais ou menos. Quase 25 anos. Deus me deu pessoas que eu não imaginava, certo? Gente que eu achava que ia estar comigo a vida inteira, não está. E gente que eu não imaginava apareceu na minha vida. Isso é para mostrar que Ele está do nosso lado. E olha, olhando para trás, porque muitos de vocês estão no início, mas olhando para trás, com quedas, com erros, grandes erros, com acertos, olhando para trás, vendo tudo isso, e vendo aqueles que desistiram no meio do caminho, vendo aqueles que desanimaram, que se deixaram levar, que acharam que era dura demais essa palavra de Deus, que se renderam à desconfiança da serpente, que chegaram para eles e falaram assim: não precisa disso tudo não. Olhando para todos esses, eu olho para a minha vida de pecador, de erro, de tudo, mas de tudo que Deus me deu, por às vezes cair, levantar e falar: eu quero de novo. Eu digo para vocês que vale a pena. Muitos de vocês não têm 24, 25 anos. E outros que têm, não têm esse tempo de caminhada. Eu digo para vocês, vale a pena. Vale a pena cada luta. Vale a pena às vezes ter que deletar minha rede social e falar: vou ficar sem isso aqui porque isso aqui não faz bem mais. Vale a pena eu às vezes deixar de assistir alguma coisa que eu gosto, porque eu vejo que aquilo está me viciando. Vale a pena eu deixar de ir em alguns ambientes que eu sei que aqueles ambientes me levam para o pecado. Vale a pena. No momento de deixar, no momento de largar, não é fácil. A gente fica bolado. A gente fala assim: meu Deus, mas não vou dar conta, eu gosto demais. Aquele meu amigo, eu gosto demais de estar com ele. Aquela pessoa que eu não posso encontrar com ela, que ela vai me levar para onde eu não devo. Mas eu não consigo ficar longe dela. Eu digo para você, vale a pena ficar longe dela. Depois de algum tempo, a gente colhe os frutos de qualquer uma das duas partes. Se você largar Deus e achar que a vida está tudo bem sem Deus, você pode viver do jeito que você quiser, você vai colher os frutos disso. Os frutos virão. As consequências virão. De ambas as situações, de ambos os caminhos. Eu digo para você, muitas pessoas já caminharam comigo com Deus. Quantos irmãos rezamos juntos, choramos juntos, fizemos vigílias juntos, e aí eles desistiram. Não porque eles são piores ou melhores, não, porque foi a decisão deles. Olhando para eles e olhando para a vida daqueles que não desistiram, a gente consegue fazer um balanço do que vale a pena, porque as consequências vêm. E Deus nos criou para sermos dele, O único objetivo de Deus para criar o ser humano é para o ser humano ser dele. Deus pensou o ser humano para estar junto dele, só. Deus não nos criou para a gente ser médico, para a gente ser isso, não. Tudo isso só vamos ser para estar junto de Deus. Só podemos querer tudo isso se for para nos aproximar de Deus. Só. Portanto, meus irmãos, hoje, começando esse amor fecundo, Deus quer fazer uma transformação no seu coração para a verdade. Uma verdade que para o mundo vai ser loucura às vezes. Uma verdade que para o mundo parece que vai ser uma violência, porque o mundo não quer mais a verdade. Mas Deus quer você na verdade. Deus quer você na verdade. Amém? Vamos fechar os nossos olhos um pouquinho. Apesar de todo o barulho, vamos tentar rezar e dizer: Jesus, eu quero aderir ao teu projeto de salvação na minha vida. Eu quero, Jesus. Eu quero romper. E aí pensa no que você precisa romper. Esse barulho talvez seja até um sinal para nós de que
Vão ter hora que a gente não vai conseguir nem ouvir direito Deus. Vão ter horas que muitos barulhos, muitas coisas vão vir para nos confundir, para nos deixar um pouco perdidos. E nessas horas a nossa decisão é o que conta. Portanto, faz a sua decisão, toma a sua decisão. Fala: Senhor, eu quero aderir, Senhor, à verdade. Eu quero aderir, Senhor, ao teu projeto de salvação na minha vida. Eu quero, Senhor. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Senhor. Faz a tua obra em mim. Eu quero, Senhor. Todos os pecados meus e os teus foram cravados no madeiro, pois Jesus com teu sangue nos lavou. Ele se fez cordeiro e recebeu as dores que nos foram impostas, e na cruz com amor nos libertou. Ele desceu de sua realeza para se fazer sacrifício por nós, se aniquilou e se entregou. E como ovelha muda um matadouro, não murmurou nem reclamou por nada, e decidido pelas nossas vidas, obediente foi até a morte de cruz. Ó Santa Cruz, Olha para a cruz, canta isso: bendita. Bendita cruz, bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do templo rasgou. O céu está aberto para nós, que era pecado, agora é graça sem fim. Todos os pecados meus e os seus foram cravados no madeiro, pois Jesus com seu sangue nos lavou. Ele se fez cordeiro e recebeu as dores que nos foram impostas, e na cruz com teu sangue nos lavou. Olha para a cruz e coloca a sua decisão na cruz. Muitas são as lutas contra o pecado: a pornografia, o materialismo, os afetos, a nossa sexualidade. Quantas coisas temos que vencer? Coisas difíceis, lutas verdadeiras, que vão trazer até sofrimentos, pessoas que vamos ter que deixar, coisas que não vamos fazer mais, porque sabemos que isso nos leva ao pecado. Coloca tudo isso na cruz agora, no silêncio do seu coração. Não precisa dizer nada, só seja transparente, sincero com Jesus e diga: Senhor, eu quero, e eu te entrego tudo isso, Jesus. O Senhor sabe quais são os meus pecados, o Senhor sabe quais são aquilo que eu preciso deixar. O Senhor sabe, Jesus. Você sabe o tempo que eu perco com coisas inúteis, fúteis, frívolas. Eu coloco na cruz agora, Senhor. Coloco na cruz agora a minha rede social. Coloco na cruz agora, Jesus, aqueles desejos que só o Senhor sabe que eu tenho, pensamentos, imaginações, atitudes, coisas que eu faço sozinho, sem ninguém ver, mas que me afastam de Ti, Senhor. Coloco agora na Tua cruz, Jesus, porque aqui tem salvação. Na cruz tem salvação, Senhor.
Na cruz eu vou vencer. Somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Em todas as coisas eu posso vencer. Bendita. Bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Você sabe, canta isso. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do templo rasgou. O céu está aberto para nós, que era pecado, agora é graça sem fim. Oh, oh. Todos os pecados meus e os seus foram cravados no madeiro, pois Jesus com seu sangue nos lavou. Ele se fez cordeiro e recebeu as dores que nos foram impostas, e na cruz com amor nos libertou. Obrigado, Jesus, que a cruz nos liberta. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos para um breve intervalo para a gente beber água. Não sei se tem uma frutinha lá, pode ser que tenha. Tem. E 11 horas a gente retorna, tá?